Qual seria a preocupação do momento que te atinge nestas horas ou nestes dias? Qual seria essa preocupação que vem à mente, que vem à cabeça, que faz você ficar turbado? Algo que passou sobre a sua mente e fez com que você se achasse fraco nas suas decisões, aquilo que se refere a Deus, aquilo que se refere a fazer a vontade do Senhor. Isso. Então eu quero te dizer para você que é o seguinte. Eu estou aqui em 1 Reis 18. Foi essa palavra que Deus me deu aqui. Nosso companheiro Elias, ele está num confronto. Ele está passando por umas certas perseguições. Isso tem abalado ele muito nos seus feitos. Talvez seja essa coisa que eu quero dizer para você. Olha aqui. Só isso que eu li para chegar a essa conclusão dessa palavra que eu estou falando para você. Olha, 1 Reis 18, versículo 36, a parte B ou C, né? Do versículo que diz assim: manifeste-se hoje que tu és Deus, Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então, quer dizer, aquela coisa que estava turbando o teu coração, que estava preocupando o teu coração, estava precisando de confirmação da parte de Deus. Estava precisando que Deus aprovasse, aperfeiçoasse seus feitos. Porque você veio fazendo, mas de repente deu um branco e achou que não está feito, não está certo, né? E que está querendo deixar tudo para trás, desistir. O Senhor está usando aqui o nosso irmão Elias para dizer isso para nós aqui, ó. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. O que a gente entende aqui? Em muitas partes, o nosso companheiro Elias, ele vai enfrentar os profetas de Baal, viu? E mais profeta de Ácera, né? Então acontece o seguinte, ele vai ter um afronto. Ele vai fazer com que esse povo clame o Deus deles. E esse povo vai clamar, mas não vai obter resposta. É para trazer uma explicação bem rápida, que eu chego à conclusão aqui. Aí ele vai, então chega para lá para esse povo e diz assim, agora é a minha vez. E ele vai clamar o Deus de Israel. Ele vai preparar ali, vai fazer ali alguns preparativos, que não é esse o caso para explicar aqui quais são. Ele vai fazer ali alguns preparativos que vai convocar Deus para que Deus entre em ação e traga respostas para aquele dia, para aquele momento. Ele precisava de uma resposta. Elias estava precisando saber se Deus realmente era com ele. Por isso ele fala aqui, manifeste-se hoje que tu és Deus, em Israel, que eu sou teu servo. Então, olha só o que eu quero dizer para você. O que faz lembrança de Elias aqui? Elias, ele profetiza. Elias, ele faz a vontade de Deus. Ele segue algumas obras que Deus coloca no seu coração. Aqui no 1 Reis 18, no versículo 1, diz a seu tema: Elias apresenta-se diante de Acabe. Já vê por aqui um afronto. O Acabe era um homem que era de Deus, estava caído,
Era um homem caído. Não era mais um homem obediente à palavra de Deus. Um vacilo que ele tinha. Esse Acabe vai se unir com uma certa mulher, né, que é a Jezabel, e vai fazer toda a sua vontade. Então vai ficar Acabe e Jezabel se unindo com guerra para cima de Elias. Sabe que às vezes você está tendo um combate por muito tempo, seja na igreja mesmo, ou seja em casa, ou seja no seu trabalho. Você tem uma pessoa que fica pegando no seu calo, viu? Na igreja, de repente, é um irmão que não deixa você ser aquilo que Deus quer que você seja. Não deixa ele passa à frente. Ou ela passa à frente. O que você vai querer entender isso aqui? Elias tinha conhecimento que Acabe era um homem de Deus, né? Mas desviou-se da presença de Deus. Por causa se juntou com Jezabel. Vê que se falar de liderança na casa de Deus, liderança na sua casa, liderança no seu trabalho, tá bom? Isso para não ficar só lá dentro da igreja, que eu não quero trazer esse assunto aqui para dentro da nossa igreja. Mas vê se quando se fala de liderança, aquele homem e aquela mulher que foram postos na posição, ele persegue essa pessoa que era para ter mais uma proximidade das coisas, aproximação das coisas, dos feitos da casa de Deus. Era para ele ter mais jeito de se achegar e fazer mais alguma coisa. Mas por causa dessa perseguição, ele não se achega. Ele fica só com aquilo. Ser dentro da igreja e ser dentro de casa, a mesma coisa. A pessoa prefere viver a vidinha dela e não mexer com o outro. Não aborrecer o outro. No seu trabalho também, a mesma coisa. Aquela pessoa que sabia que você estava quase pegando um cargo de chefia, vamos dizer. Agora ela que é a chefe. Agora ele que é o chefe. Então agora fica difícil, né? Você se aproximar. Falando aqui para a igreja, esse homem de Deus é o Elias, que não pode mais operar no meio do povo de Israel. Tem que sair para o deserto. Porque Jezabel quer matá-lo. Jezabel quer tirar a tua vida. Só que Jezabel se une a Acabe, que seria a força dela. Um homem que conhecia um pouco da intimidade do Deus de Elias. Então eu chego a concluir isso aqui. Eu chego a entender isso aqui. Foi necessário Elias pedir que Deus e o Senhor se manifestasse. O que é se manifestar? É vir, se meter no meio daquele problema. Senhor, vem resolver essa questão, venha resolver essa causa. Senhor, manifesta-se hoje. Olha aqui, foi o que nós lemos aqui. No versículo 1 Reis 18, 36. A parte B ou C. Manifeste hoje se tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. É necessário que você peça manifestação de Deus naquilo que você está fazendo, para que você não fique parado sem atuar, parado sem agir, parado sem fazer, aceitando as circunstâncias, aceitando as coisas que se levantam contra os teus feitos e deixando que mine, né, que seja minado o que você faz. Vamos fazer mais lembrança aqui. Então eu falei para você aqui que Acabe era um homem de Deus, né? E Jezabel, uma mulher muito destruída naquilo que poderia ser de Deus.
pois não era. Mas, como eu digo, porque Jezabel tinha conhecimento de muita coisa de Deus, por isso ela era uma profetisa. Por isso ela era uma profetisa. Ela fazia coisa errada, mas ela dominava todos os homens de Deus, os profetas de Deus, ela dominava. Ela dominava com seu conhecimento, fazia que eles deixassem seus feitos, seus afazeres, para vir servi-la. E então, vê aí o que eu estou tentando trazer para nós. Eu vou ficar um pouco mais depois para trazer mais respostas sobre isso. Mas a gente precisa ver isso aqui. Se não chamarmos o Senhor para perto, se não invocarmos o Senhor para que se manifeste, a coisa vai ficar dando errado. Vai dar dando errado porque quando você lançar a tua mão no arado, quando você fizer alguma coisa, aquele dito cujo vai se levantar contra. Ele vai se levantar com uma palavra contra o que você faz. Eu poderia dizer que é uma inveja que nasce na mente do tal homem ou na mente da tal mulher. É um ajuntamento que esses dois, esse homem e essa mulher, fazem para se levantar contra aquele. Tipo Elias. Elias teve que fugir para a caverna. Mas aqui nesse dia, Elias estava desafiando tudo isso. Ele se levantou para desafiar. Elias começou a dizer, não, a partir de hoje eu vou querer uma prova de Deus. Vou querer ver se Deus realmente é comigo. Entendeu? Aqui a gente, vamos ler mais aqui. Aqui no versículo 37, agora fala assim. 1 Reis 18, 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Viu? Aí diz aqui que o Senhor confirmou com fogo. Viu? Versículo 18. Caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó. Isso aqui eu vou dizer que é tudo aquilo que impedia. Agora vamos dizer aqui que o Elias deu essa mesma oportunidade para aqueles que perseguiam ele. Pega lá toras, pega lá água, pega lá, taca fogo e bota água, né? E clama o Deus de vocês para que ele desça e queima o altar de vocês. Se ele não descer, então ele não é com vocês. Mais ou menos assim, do jeito que eu estou falando, né? Então é assim. Como é que você prova para aquele teu perseguidor, para aquela pessoa que persegue, que você não desiste? Que você está melhorando, que você está caprichando, que você vai fazer melhor. Porque enquanto ele ou ela, né, ficar achando que você não tem jeito, aí é pior. Aí fica pior porque você nunca vai conseguir tomar uma direção, uma frente qualquer de algum negócio, no trabalho, em casa ou na igreja propriamente dito. Deus estava me dando isso aqui. O que é manifestar-se? Manifestar-se é chamar o Senhor para perto e ver com os olhos. Eu gosto de fazer lembrança de Ezequias. Ezequias também ouve a palavra do Isaías dizendo que ele vai morrer. Então ele vira a cara para a parede e começa a conversar com Deus e dizer: vem provar para mim que o Senhor lembra de mim. Que o Senhor lembra o quanto eu fui tão valente, quanto eu fui tão importante, quanto eu fiz para ti aquilo que o Senhor mandava fazer. Então é mais ou menos aquilo que eu quero dizer para você. Eu vou ficar um pouco nessa palavra. Manifeste-se, Senhor. Manifeste-se. Bem aqui essa palavra. Viu? Hoje que tu és Deus. Prova que verdadeiramente tu és Deus. Para quê? Para que o cara que está te perseguindo não te persiga mais.
Para a mulher que está te perseguindo, não te persiga mais. Seja ela na igreja, seja ela no trabalho, seja ela em casa. Porque senão nós vamos ficar a ver navio. Vamos ficar adorando pela metade. Vamos ficar orando à vontade, orando demais. Não tem que ser. Se sim ou não, se passar disso é maligno, não é isso? Então Deus vai falar melhor contigo esse negócio. Se você não chamar o Senhor para perto, não convocar Ele, nada vai dar certo.